Hoje a gente vai conversar sobre a Fleury. A gente vai falar sobre o seu negócio, sobre seus indicadores, sobre seus principais riscos, principais vertentes de crescimento e fica até o final que lá na frente a gente vai calcular o valor justo da Fleury pra gente saber se vale ou não a pena comprar ela hoje. Bom, a Fleury é uma empresa focada em diagnósticos, mas na verdade ela atua em quase toda a cadeia de saúde. Aqui você vê as principais marcas da Fleury, né? As mais famosas são aí o Labs a Mais, a própria Fleury, os laboratórios Pret. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que eles têm participação nas várias fases do tratamento de saúde. Desde a prevenção, com os exames mais simples, vacinas. Eles são donos da Somos, que trabalha com genômica. Tem também a Fleury Genômica. Então a tecnologia já é muito interessante. Eu acredito que cada vez mais pessoas vão ter essa curiosidade, seja por questões de saúde, para prevenir doenças, que é o mais interessante, ou seja por questões de curiosidade, de hereditariedade. De qualquer forma, eu acho que é uma vertente de crescimento interessante para a Fleury. Através da plataforma digital Saúde D, eles participam do mercado de telemedicina, fazem consultas, então eles estão olhando para onde está caminhando o mercado de saúde. Participam também de atenção secundária e terciária, chegando até a cirurgias. Então, além de vários exames, eles contam também, com centros ortopédicos, oftalmológicos e até ambulatoriais cirúrgicos. Aí eles citam aqui as 3 avenidas de crescimento: a medicina diagnóstica, tanto do negócio para o consumidor final, com as unidades físicas de atendimento, quanto business para business, fazendo serviços para hospitais ou outros laboratórios. Aqui o que eles chamam de novos elos, que eles estão começando a entrar em infusão de medicamentos, ortopedia, oftalmologia e cirurgias. E por final, a parte mais tecnológica, a plataforma de saúde, que é esse marketplace aí, com um portfólio de serviços de várias teleconsultas médicas para os clientes. Inclusive, chama atenção aqui que a parte de genômica tem crescido muito bem mesmo, no ritmo aí dos 30% ano a ano, que é uma taxa de crescimento muito boa, e é muito importante a gente ter empresas cujos alguns dos seus serviços estão com essas taxas de crescimento mais interessantes, estão com negócios mais embrionários, digamos assim, ainda com muito espaço para crescer. Importante falar também que ela está num processo de fusão com o grupo Pardini, e olha só a complementariedade da atuação delas. Aqui o grupo Fleury e aqui o grupo Pardini. O único overlap fica aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas em geral eles são muito complementares, então essa fusão me parece muito interessante, vai facilitar essa expansão do grupo Fleury pelo Brasil, mas ao mesmo tempo que essa fusão pode ser muito interessante, ela traz também alguns riscos consigo, afinal toda fusão, ainda mais uma tão grande assim, tem consigo riscos. É necessário uma boa gestão para capturar todas as sinergias. De qualquer jeito, a gente ainda está esperando a autorização do CAD. Um outro risco que eu queria citar da Fleury é que parece que está havendo um movimento atualmente no mercado de saúde de verticalização. Por exemplo, a gente está vendo a Redditor comprando Qualicorp Sul América. Por quê? Porque ela quer ser também a provedora de planos de saúde para diminuir ou acabar com o conflito de interesse que vive ocorrendo entre os planos de saúde, que basicamente querem pagar o mínimo possível, e os hospitais, os provedores dos serviços de saúde efetivamente, que querem cobrar mais e ser pagos justamente. Então tem o risco de que esse modelo que a Redditor está buscando de verticalização seja muito dominante e a Fleury fique um pouco para trás, tendo que correr atrás desse prejuízo. Mas mesmo que ela não tenha uma posição de muita dominância, ela continua tendo muito espaço para crescer. Mas falando de riscos, temos que falar também que a Fleury costuma ser bem dependente numa estratégia de crescimento inorgânico, ou seja, através de aquisições, comprando negócios competidores. E uma dependência muito grande nesse tipo de crescimento faz com que seja muito importante a gente olhar essas aquisições da empresa, porque se ela estiver adquirindo essas empresas num múltiplo ou numa avaliação acima do que ela própria é negociada, ela pode estar destruindo o valor para o acionista. Então é muito importante que os investimentos deles sejam muito acertados. Aliás, via de regra, se você tem uma empresa que compra muito outras empresas, é sempre legal a gente estar comprando as outras empresas com um múltiplo inferior, porque aí você integrando aquele negócio na sua operação e ele sendo avaliado como parte da sua empresa, a sua avaliação vai aumentar. Então, se você comprou com um múltiplo menor, você está gerando ainda mais valor para o seu acionista. E vamos agora para os seus indicadores. Fleury está vindo aí com um dividendo de 6,63% inicialmente, o que para uma empresa que eu considero bem mais para o crescimento
momento é muito bom, é um dividendo muito sólido, sua média histórica fica mais perto dos 4%, então é um dividendo aí acima do que a gente costuma conseguir comprar ela. É um bom momento de compra olhando pelo dividend yield. No PL a gente vê a mesma coisa, ele tá bem baixo aqui, ele tá perto das mínimas que ele fez em 2017, a média dele fica mais perto dos 25,88, então pelo PL também tá aparecendo que ela tá descontada em relação à sua precificação histórica. No EV/EBITDA a mesma coisa. Peguei aqui a dívida líquida por EBIT, tá? Que ela tem os dados até um pouco mais antigos, e atualmente ela tá aqui nos 3,64, que é um pouco alto, mas também não é fora de controle. Eu prefiro olhar para a dívida líquida por EBITDA, e a dívida líquida por EBITDA atual da Fleury tá aqui em 1,7 vezes, então bem controlado, bem tranquilo. A margem líquida da Fleury se encontra atualmente aqui nos 7, quase 8%, sua média histórica fica em 9,16, não é a maior margem líquida, mas é uma margem líquida já confortável. Eu prefiro quando tá acima de uns 10%, então essa margem líquida de fato não é a melhor, não gosto tanto, mas a empresa continua sendo interessante. Quando o assunto é retorno sobre patrimônio líquido, a gente vê que ela teve um ganho de eficiência aqui entre 2015 até 2017, e desde então ela se manteve mais perto dos patamares atuais, aqui acima dos 15% de retorno sobre patrimônio líquido. No retorno sobre capital investido, a gente também vê esse ganho de eficiência entre 2015 até 2017, mas aí ela se estabilizou ainda assim num patamar um pouco inferior, mas ainda assim perto dos 12%. O crescimento composto das suas receitas atualmente está em 13,06%, e a média fica aqui pelos 12,68%. Inclusive vai ser esse o valor que eu vou estimar de crescimento para a Fleury no momento do valuation lá na frente. Quando a gente olha para os dividendos da Fleury, desde 2017 eles deram uma diminuída, né? E desde então não conseguiram nem superar os patamares de 2014. Porém, desde 2018 vem aqui mais ou menos estável, 2020 um pouco abaixo, mas pagando sempre ali por volta do R$1 por ação. Uma curiosidade interessante da Fleury é que em 2016 ela trouxe o seu payout para um patamar bem mais alto e se manteve perto dos 95, 90% até 2021, que começou a cair. Agora, em 2022, parece que a gente retornou aos patamares mais normais que ela mantinha aqui até 2012, por exemplo. Apesar disso, ela é uma empresa de crescimento, ela tem espaço para crescer muito, ela reinveste em si para que consiga fazer isso. E ela gosta muito de um crescimento inorgânico através de aquisição, né, sempre se expandindo, então continua sendo uma empresa de crescimento. Quando a gente olha aqui seu lucro líquido sempre crescente, muito tranquilo. Fluxo de caixa livre crescente até 2016, foi muito pressionado depois nos próximos 2 anos, volta a se recuperar, mas ela já se provou mais do que capaz de alcançar patamares aqui de fluxo de caixa livre nos 450 milhões por ano. Mas então vamos ao que interessa, vamos ao valuation da Fleury. Primeiro eu vou começar estimando um crescimento de 12%, que está em linha ali com o que ela já nos mostrou que é capaz. De taxa de desconto eu estou colocando 10% nos 5 primeiros anos e o valor da perpetuidade eu estou descontando por 8%. Uma taxa de crescimento terminal eu vou deixar nos 3,8%, buscando aqui o fluxo de caixa livre da empresa. A gente vê que o acumulado de 2022 está em 424 milhões. 424 milhões em 3 trimestres equivale a 1,4 por trimestre, que anualizado daria aqui 565 milhões de fluxo de caixa livre para a empresa. Então seria até plausível a gente estimar esses 550 milhões de fluxo de caixa para o próximo ano, mas eu vou ser um pouco mais conservador, e como essa é uma empresa que de vez em quando vai ter que oscilar o seu fluxo de caixa, porque vai estar em momentos que demandam mais ou menos investimento, eu vou estimar um fluxo de caixa mais perto dos 450 mesmo. Aliás, eu vou estimar 425 milhões de fluxo de caixa anual para o próximo ano. A dívida aqui nos 2.038 milhões, e no site da Bovespa a gente vem aqui na composição do capital social da Fleury e descobre que ela tem 367.197.096 ações, que a gente vai colocar esse valor aqui. Dessa forma, a gente tem que o seu preço justo, já descontado da sua dívida líquida, fica aqui nos R$19,12. Então a gente teria um preço-alvo mais perto dos R$19 para a Fleury atualmente, o que com uma margem de erro de 15% quer dizer que a gente está disposto de comprar ela abaixo dos R$16,25 mais ou menos. Por esse método de valuation, e vocês já sabem que para mim o desconto de fluxo de caixa é o mais importante dos métodos, a Fleury parece estar bastante descontada e ser uma boa oportunidade no momento atual. Mas vocês já sabem que um único método de valuation não serve de muita coisa, é por isso que a gente vai fazer também o valuation de Graham.
A Fleury teve um lucro por ação de 95 centavos no último ano. A gente coloca esse valor aqui, estima uma taxa de crescimento, eu vou botar 13%, em linha mais ou menos ali com o que a gente botou na última, uma taxa de desconto também de 10%, e pelo método de Graham, o valor justo fica aqui em R$ 14,42. Então, o método de valuation de Graham nos diria que a ação atualmente está um pouco acima do seu valor justo. Vamos também ver o valuation de Gordon, que se baseia um pouco nos dividendos. A gente tem aqui o dividendo pago pela Fleury nos últimos 12 meses, estimando uma taxa de crescimento aqui de 3,5% para esse dividendo, colocando o preço atual dela que está em 15,15 e usando uma taxa de desconto também nos 10%, a gente chega a um valor justo aqui dos 15,99, mais perto do nosso valuation de fluxo de caixa que nos diz para comprar abaixo dos R$16, né? Mas aqui um pouco mais baixo, então talvez aqui a gente quisesse comprar abaixo dos 15. Vou usar também o método de desconto de dividendos, estimando uma taxa de crescimento de 3% para esses dividendos e uma taxa de crescimento perpétuo de 4% e usando os mesmos 10% de taxa de desconto. Através desse método a gente tem um valor justo bem alinhado com o valuation de Gordon aqui nos R$15,94. Então esses dois métodos de valuation que são mais baseados nos dividendos, são mais enviesados para os dividendos, estão dizendo que a empresa está aqui um pouquinho descontada, uns 5, 6% de desconto, só um pouco abaixo do seu preço justo. Então cabe a você refletir se ela vai ter de fato capacidade de ter esse crescimento para valer o seu valuation atual. Eu acho que 12, 13% é um crescimento bem plausível dela se ter, talvez até mais, e se ela tiver mais, a gente vai ter um retorno ainda maior do que o que a gente já está esperando. Mas e aí, você está confortável com os riscos da Fleury? Ou você acredita talvez que a verticalização seja muito importante no setor de saúde? Talvez isso te afaste dessa empresa. Só você pode saber se a empresa cabe ou não no seu portfólio, então reflita, use o vídeo aqui como uma referência. É bom a gente ter uma noção do até quanto vale a pena a gente pagar pelas empresas, mas a gente tem que entender também o negócio dela para saber se a gente quer ela no nosso portfólio de longo prazo. E só você pode decidir isso. Bom, o Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo que você gostaria de ver num próximo vídeo, qual empresa você quer que eu analise. Bons investimentos e até a próxima!